Olá, amante do terror. Guia de sobrevivência a Train Eater e Extra Slide, pois eu suponho que ambos estejam interligados por conta da semelhança de habilidades e até mesmo da aparência. Então eu acho que seria proveitoso abordar ambos em um único guia de sobrevivência. Como nos outros guias, para sabermos como sobreviver, primeiro temos que conhecer o que estamos tentando derrotar. Train Eater e Extra Slide são seres metamorfos, ou seja, seres que podem mudar a sua forma. Neste caso, podem se tornar qualquer tipo de objeto, inclusive alterando a forma, peso, rigidez, a cor, densidade e etc. A ligação entre eles pode ser duas. Ou The Extra Slide pode ser uma espécie de variante simbiótica, algo que saiu do Train Eater como um clone menor, ou pode ser o próprio Train Eater transformado em um escorregador com outro nome. Mas independentemente da ligação, não vai fazer a menor diferença no guia. Cada um deles possui uma preferência do que se transformar. Train Eater prefere obviamente um trem, pois é muito mais fácil para devorar um número imenso de pessoas, mas ao mesmo tempo é muito difícil, pois há os horários em que os trens vêm para a estação, então ele precisa se adaptar a tudo isso. The Extra Slide prefere obviamente um escorregador, porque mais que ele não consiga muitas pessoas, ainda assim é bem mais fácil, pois ele apenas precisa esperar um mínimo de pessoas estarem presentes, assim conseguindo pelo menos um alimento por dia, e por ter um tamanho menor que um trem, ele precisa de menos alimentos. Mas uma característica presente em ambos é que eles são imprevisíveis, e é bem difícil saber distinguir o que é o objeto verdadeiro e o que é a criatura. Já tentaram descobrir como, mas realmente é muito difícil saber. Não é impossível, mas difícil. Vamos ver. Vou fazer como nos outros guias e dividir em fases. Fase 1. Ferramentas. Antes de realmente ir para a estação, vai ser preciso alguma ferramenta para poder fazer isso. E acredite se quiser, é algo mais simples do que você imagina. Você vai precisar ou de um maçarico, um detector de metal e um isqueiro ou fósforo. O detector de metal ou o maçarico para o Train Eater e o isqueiro para o Extra Slide. Mas por que esses dois materiais? Simples, Train Eater e Extra Slide podem adotar a forma de metal e plástico, inclusive até mesmo as propriedades físicas. Train Eater pode enrijecer a pele para se tornar tão dura quanto metal, sendo impossível perfurar com qualquer objeto cortante, mas mesmo que seja parecido, não é metal. Não conduz eletricidade como metal e não produz faíscas como metal. Extra Slide faz a sua pele ser parecida com plástico, menos resistente que ferro, mas ainda assim não é fácil de perfurar, mas é bem fácil de queimar e derreter. E com essas informações, vamos para a segunda fase. Fase 2. Chegada. Agora chega a hora da verdade, começando com Train Eater. Chegando na estação, você ficaria esperando o trem chegar, e então você teria que observar algumas coisas. Se tem pessoas saindo do trem, se sim, veja se elas possuem expressões diferentes, porque eu suspeito que há pequenos seres que vivem dentro de Train Eater, como aquele em sua boca, que podem simular pessoas e até um maquinista. Então observe se tem pessoas saindo. Se sim, então observem se elas possuem expressões. Se sim, não há com o que se preocupar. Porém, se não há pessoas, ou se as pessoas parecem sem alma, então dê início ao próximo passo. Pegue o detector de metal e tente ver se vai apitar. Se apitar, então é provavelmente um trem de verdade. Mas se não apitar, então significa que você está de frente para Train Eater, pois um detector apenas capta a frequência específica de metal, e Train Eater não consegue se transformar literalmente em metal, apenas imitar. Mas se não for suficiente, o maçarico pode ser mais uma garantia. Você vai dar apenas uma chamuscada na superfície de metal do trem. Se saírem faíscas, então é realmente um trem. Mas se não sair nada, ou até mesmo sair sangue,
Então já sabe. Agora com o Extra Slide é um pouco mais fácil, porque você apenas vai acender o isqueiro ou fósforo no lado do escorregador estranho que apareceu e esperar para ver o que vai acontecer. Mas, para o que vai acontecer a seguir, você precisa estar preparado. Fase final. Sobreviva. Agora que você descobriu o Train Eater e Extra Slide, você vai precisar sobreviver a ambos, porque eles vão ficar bastante enfurecidos, tanto por você ter acabado com seu disfarce, quanto por você ter os machucado. Então quando fizer isso, corra o mais rápido que puder, porque agora você e todos à sua volta vão se tornar alvos. Train Eater e Extra Slide vão revelar as suas verdadeiras formas e tentar te matar. E se você conseguir fugir deles, bom, ainda não acabou, porque você ainda vai estar vivo e se tornou um alvo. E eles vão fazer o possível para te encontrar e te matar. Train Eater vai abandonar a sua forma de trem e vai se transformar em algum possível móvel da sua casa. A mesma coisa com The Extra Slide. Então você estaria em perigo 24 horas por dia. E como eles descobririam onde eu moro? Simples. Sabe aquelas pessoas que saíram do trem? Então, pelo menos uma delas estava te seguindo e você não viu. Então você vai ter que dar um jeito de sobreviver até despistá-los, mudando-se para outro local, e então você estará seguro. Mas até lá, você vai desconfiar de todo e qualquer móvel da sua casa, se perguntando se aquela gaveta vai devorar a sua mão, ou se aquelas hélices daquele ventilador vão cortar o seu pescoço. Mas veja bem, isso considerando que eles não possuem a habilidade de se adaptarem, porque quando perceberem o que revela a sua forma, eles podem ficar cada vez mais parecidos com um trem verdadeiro ou um escorregador verdadeiro, podendo burlar o maçarico e o detector de metal, ou se tornando cada vez mais resistentes à dor e controlando o sangue para se parecer com o plástico. Imagina só se eles pudessem fazer isso, né?